Aqui. Boa noite a todos, boa noite, meus caros, bom dia, boa tarde. Nossa última aula, né? Nossa última aula antes do encerramento do semestre, né? Eu estou colocando estou upando essa aula nesta semana, tendo em vista que tive um pequeno problema com a gravação anterior, né? Aconteceu uma tragédia e a gravação anterior, o meu fone ele estava descarregado e aí eu gravei a aula. Não me atentei para esse detalhe e quando eu fui olhar a gravação não tinha áudio, né? Então vou ter que gravar a aula novamente, uma aula de encerramento, né? Lembrando que esses dois próximos conteúdos que nós vamos ver, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, eles não vão cair na prova, tá? Então não vão entrar nessa prova que vocês estão aí nessa semana. Então essa aula vai ser uma aula mesmo para a gente cumprir, né? Cumprir com a programação, cumprir aí com a nossa ementa, beleza? Até para que vocês não fiquem aí sem esse conteúdo, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É um tema que provavelmente os senhores já devem ter se debruçado, mesmo que de forma superficial, em direito civil. Quando se estuda pessoa jurídica, né? Logo após ali a pessoa física, lá na parte geral, ainda no primeiro ano, né? Então, se estuda a pessoa física e logo depois se estuda a pessoa jurídica. E aí, dentro do estudo da pessoa jurídica, se entende como é que funciona a personalidade jurídica, né? E como que ela pode ser rompida. E é o modo pela qual ela pode ser rompida através da desconsideração dessa personalidade jurídica. Então, conceitos materiais dessa parte aqui, eu presumo que os senhores já sabem, né? Já têm esse conhecimento. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, esse procedimento é que vai nos interessar. Tá? Então, imagine aqui que nós temos uma empresa, né? Uma PJ, uma pessoa jurídica, e essa empresa, ela, uma sociedade empresária, né? Ela é devedora. Então, ela tem uma dívida que está sendo cobrada num determinado processo, vamos imaginar. Pois bem, essa dívida, né, imagine então que durante o processo, na fase de pagamento, na fase em que você está tentando receber aquele valor, durante esse momento processual, você não consegue encontrar nenhum bem e nenhum valor em nome daquela pessoa jurídica. E aí você quer, então, atacar os bens dos sócios, tá? Então, você não pode, por exemplo, imagine eu, Marcos, sou o dono da empresa MP Advocacia, né? Nós temos uma pessoa jurídica, MP Advocacia. Então, eu sou o dono da empresa. Se a minha empresa ela deve, eu, Marcos, pessoa física, não vou dever nada, né? Pelo menos por enquanto. Quem deve é a empresa. Então, são pessoas diferentes. Uma coisa é a MP Advocacia, outra coisa é o Marcos Paulo, ok? Essa é a primeira premissa para que os senhores entendam como que funciona essa desconsideração. E aí, a partir do momento que a MP Advocacia não consegue suprir a dívida que está sendo cobrada, surge então a possibilidade de se questionar, de se desconsiderar essa personalidade jurídica, um rompimento da personalidade jurídica, para que aí sim
você possa atacar os bens dos sócios, ok? Então, esse seria o ponto. Então, esse incidente ele serve justamente para isso. Então, tradicionalmente, o devedor é a sociedade. Então, tradicionalmente, o devedor é a sociedade, né? E aí a responsabilidade de segundo grau, é dos sócios. Então, responsabilidade de primeiro grau é onde você vai atacar primeiro, vai ser na sociedade. E aí, em segundo grau, imagine que a empresa, para você faz aquelas tramóias, né? Tira tudo do nome da empresa, coloca no nome dos sócios. Isso não vai ser possível, você não vai conseguir escapar, porque aí, a partir do momento que você desconsidera a personalidade jurídica, aí sim, os sócios também vão responder. E isso tem uma tramitação, tá? Tem regras específicas para você fazer essa desconsideração da personalidade jurídica. Porém, senhores, essa é a tradicional e nós temos desde antes desse novo CPC, né? O novo CPC ele traz ali, ele positiva aquilo que já existia, que é a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa, ou desconsideração inversa da personalidade jurídica. E o que seria isso? O próprio nome já vai dizer, é inverso. Então, o devedor é a pessoa física. Imagine eu, Marcos, sou o devedor. E eu oculto o meu patrimônio colocando todo ele em nome da empresa. E aí você tem o sócio, né, com responsabilidade primária e a sociedade com responsabilidade secundária de segundo grau. E aí você vai também poder romper essa barreira. Ora, eu sou pessoa física, então eu estou escondendo todo o meu patrimônio na empresa, para que as minhas dívidas enquanto pessoa física não sejam quitadas. Tá? Então, é possível a figura da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, são duas premissas iniciais para a gente começar a falar especificamente sobre o procedimento. Beleza? Então, cabimento. Cabe, o primeiro ponto aqui, tá, senhores? Cabe em qualquer fase, em qualquer momento processual, tá? Então, preciso que vocês deixem isso bem delineado aí nas anotações de vocês, ok? Deixem isso bem delineado, certo? E dentro do incidente, obrigatoriamente, você vai ter um litisconsórcio passivo inicial entre sociedade e sócios. Então, você deve ter todos os sócios figurando ali como réu na ação. Você não pode deixar nenhum dos sócios de fora, ok? Esse procedimento ele pode existir também nos juizados especiais. Muito cuidado, porque é muito comum se dizer que nos juizados especiais não admite intervenção de terceiros. Isso não se aplica mais, por quê? Porque a desconsideração, que continua sendo que se tornou uma intervenção de terceiro com esse CPC de 15, né? Então, essa obrigatoriedade ela também vai se aplicar nos juizados e é possível DPJ nos juizados, ok? A decisão que julga a desconsideração vai caber agravo de instrumento. É possível a qualquer momento do processo, por exemplo, na fase de conhecimento, porque é muito comum, e aí por isso que eu disse, pode ser a qualquer momento, né? E coloquem isso como observação. É muito comum lembrar e pensar na desconsideração da personalidade jurídica como um incidente que só vai acontecer na fase de execução. Nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre vai ser na fase de execução. É possível você pedir uma desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento. Então, imagine uma situação, eu entro com uma ação e eu sei que aquela pessoa já está se desfazendo, já está transferindo os bens para a empresa, ou a empresa já está transferindo os bens para o sócio. E você já faça um pedido imediato
para que seja desconsiderado, até para poder você bloquear esses bens com um pedido cautelar, por exemplo, tá? Pode também, lógico, é mais comum na fase de execução. Procedimento. Pode ser pedido pela parte ou pelo MP, como fiscal da ordem jurídica. Então, aqui é o ponto. Deve ser requerido por uma das partes ou pelo MP, tá? Não cabe desconsideração de ofício. O juiz não vai tomar às vezes, não vai fazer às vezes daquela parte que está precisando receber. Então, o credor vai ter que fazer esse pedido, ok? O artigo 133, parágrafo 4º, traz pressupostos legais específicos do caso concreto. Deem uma olhada, tá? Segundo ponto aqui, a instauração do incidente deve ser comunicada imediatamente ao distribuidor para as devidas anotações. Então, quando você você vai utilizar um incidente processual, tá? Um incidente processual, ele não vai ser protocolado dentro do processo principal, ele vai ser protocolado como um incidente e aí ele vai tramitar por dependência ao processo principal. E isso deve ser comunicado, tá? Para que o próprio distribuidor faça esse link com o processo principal. Citação do sócio ou da sociedade na inversa para a defesa em 15 dias. Então, a partir disso, a partir do momento que você faz esse pedido, o juiz deve intimar ou a sociedade, né, se for inversa, ou sócios, se for tradicional, para que eles apresentem defesa no prazo de 15 dias, e essa defesa servirá para a impugnação do pedido de desconsideração e para especificar provas, tá? Então, o procedimento, vejam, é bem simples, tá? O procedimento é bem simples. Aí você tem produção de provas, se necessário, né? Eu estou provando que ele realmente não tem mais condições, que ele está desviando, estou aqui trazendo uma certidão de cartório, enfim, qualquer situação que seja possível de comprovar essa situação de má-fé. Essa decisão ela vai ser agravável por instrumento, é o recurso cabível ao agravo de instrumento, tá? Vocês não estudaram o agravo de instrumento, mas é importante que vocês comecem a ir se familiarizando. Olha, decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o recurso cabível é o agravo de instrumento, que é um recurso cabível contra decisões interlocutórias, beleza? Essa decisão pode ser monocrática do relator, processo ou recurso, que poderá ser impugnada por agravo interno. É um outro recurso. Então, isso aqui são informações mais superficiais. O que isso quer dizer? O que essa observação quer dizer? Para quem ainda não tem essa prática ainda. Pode acontecer de você fazer um pedido de desconsideração no tribunal. E no tribunal, você tem a figura do desembargador relator. Desembargador relator é aquele que vai cuidar do teu processo. Ele vai analisar e vai dar um voto. E os outros vão acompanhar o voto do relator, não. Por isso que tem aquele jargão. Acompanha o relator, tá? E aí esse relator ele vai poder fazer isso por meio de uma decisão que é chamada de decisão monocrática, que é a mesma coisa da decisão interlocutória, tá? Só que decisão interlocutória quem dá é o juiz de primeira instância. No tribunal, o desembargador ele profere decisão monocrática. E aí, na decisão monocrática, o recurso cabível é o agravo interno. Beleza? São informações superficiais, porque essa fase recursal e fase de segunda instância vocês vão estudar bem depois, só no 4º ano. E aí finaliza essa parte de desconsideração, porque o procedimento é bem simples, depois da decisão acabou ali, e aí você vai ou não desconsiderar. O próximo e última modalidade de intervenção de terceiro é o amicus curiae. Amicus curiae, em tradução livre, né, significa amigo da corte. Então, o que seria o amicus curiae? Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar nesse termo, já ouviram falar no amicus curiae, no amigo da corte, tá? Amicus curiae, lembre-se da nossa aula de assistência, né? O amicus curiae ele funciona mais ou menos nesse sentido. O problema é que a diferença entre o amicus curiae e a assistência
é que o amicus curiae ele tem autonomia para fazer um parecer. Então, geralmente, pessoal, o amicus curiae é uma pessoa que vai qualificar o julgamento no aspecto jurídico, né? Então, ele não pode ter interesse direto na demanda. Seu interesse é institucional. Por exemplo, a OAB. A OAB figura como amicus curiae em muitos processos. Por quê? Porque ela vai ter um interesse institucional. A Associação Brasileira dos Magistrados, a AMB, também pode ser amicus curiae, tá? E outras instituições, a gente vai trabalhar mais sobre a amicus curiae mais à frente, tá? Ele não pode ser confundido com o perito, que atua no aspecto fático, tá? O amicus curiae, ele vai auxiliar, ele é um auxiliar do juiz, então ele vai ajudar o juiz a chegar na melhor decisão possível. E um ponto aqui, antes da gente avançar, que eu quero já deixar bem claro com vocês, é que o amicus curiae não necessariamente precisa ser uma instituição ou mesmo uma pessoa com conhecimento ou como fundamento, princípio da sua existência, tá? Não precisa ser necessariamente jurídico. Então, a OAB tem como fundamento de existência o jurídico, né? Os advogados, a proteção dos advogados e do direito em si. Mas a instituição não precisa ser necessariamente jurídica. É possível você ter uma amicus curiae que vai auxiliar o juiz num aspecto ou num tema que ele não tenha habilidade, que ele não tenha conhecimento necessário. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? 2 exemplos eu vou dar para vocês entenderem do que eu estou falando. O primeiro exemplo é o julgamento do STF, né, sobre pesquisa com células-tronco. Vocês acham que um juiz, que um ministro do Supremo vai ter conhecimento sobre o que é célula-tronco? Juiz, ministro, não sabe o que é célula-tronco. E ele não sabe se pesquisar a célula-tronco faz bem ou faz mal, se é possível, se não é possível, se tem algum efeito, se não tem efeito. Ele não sabe isso. Por quê? Porque a especialidade dele é o direito e não a medicina. E aí, naquele julgamento sobre células-tronco, vários amicus curiae participaram do julgamento, participaram para auxiliar. E aí você tinha, né, o Conselho Federal de Medicina, você tinha o aspecto da medicina, você tinha um aspecto religioso, tudo isso foi levado em consideração, tá? Um outro ponto, por exemplo, o julgamento do casos do reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo. Não era apenas fundamentos jurídicos, você também tinha situações em que os ministros ouviram a ala religiosa, eles ouviram os representantes do movimento LGBT, que eu não sei mais como é que fala esse termo, mas era LGBT, né? Então, ele ouviu essas pessoas. No caso da permissão do aborto de feto anencéfalo, né? O ministro do Supremo não tem conhecimento se o feto anencéfalo, de fato, não tem nenhuma chance de sobrevivência. Então, ele precisou ouvir instituições que fizeram testes por anos e essas instituições chegaram à conclusão de que, nos casos que foram testados, margem zero de sobrevivência. Então, para isso serve o amicus curiae, beleza? Vamos avançar, então, espero que vocês tenham entendido, né, a essência do negócio aqui. Pode ser uma pessoa natural, tá, pessoal? Pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, um órgão, por exemplo, PROCON, AB, uma entidade especializada, né? A novidade aqui é que pode ser pessoa natural, né? Pode ser pessoa natural, pode ser uma pessoa física, né? Isso não existia antes e agora existe. Então, imagine um grande especialista naquela área, ele vai poder atuar como amicus curiae, né? Por exemplo, em direito constitucional,
em direito constitucional. Barroso atuou como amicus curiae muitas vezes. O ministro Luiz Roberto Barroso atuou como amicus curiae muitas vezes. Então, por quê? Porque nas causas constitucionais ele tinha um grande conhecimento, antes de ser ministro, óbvio. O requisito comum de todos é o notório conhecimento jurídico da matéria. Perdão. Representatividade adequada exige que exista uma relação entre a matéria e a área de atuação, né? Então, eu sou do Conselho Federal de Medicina, eu não vou poder atuar como amicus curiae numa questão de constitucionalidade de uma lei que não tem nada a ver com a medicina, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração, essa pertinência temática, ok? Sobre o tema. Natureza jurídica, né? Ele é um terceiro interveniente típico, né? Uma intervenção de terceiro. O STF, por exemplo, entende que o amicus curiae é um auxiliar eventual do juiz, tá? Mas, para efeito de prova, você vai sempre colocar que o amicus curiae é uma modalidade de intervenção de terceiro. E aí, para você fazer esse link, se for uma prova discursiva, você tem que colocar que o STF tem esse entendimento de que o amicus curiae é um auxiliar eventual do juiz. Então, fiquem ligados nisso. 3 são as hipóteses de cabimento da intervenção por amicus curiae, tá? 3 hipóteses de cabimento. Você tem que ter a relevância da matéria, tem que ser uma matéria relevante, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. Então, é um tema que vai gerar um grande impacto na sociedade, aí você vai admitir o amicus curiae. Bem simples, né, pessoal? Você faz uma petição simples, dizendo que você quer auxiliar o juiz, e você vai fazer ali a sua manifestação para auxiliar o juiz ou o tribunal, tá? Então, é bem simples. Nada impede de haver cumulação, mas você precisa de apenas um daqueles requisitos. No SCPC 73 havia um rol legal exauriente de cabimento específico do amicus curiae, né? No CPC de 15, nós temos hipóteses genéricas em qualquer processo, a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, bastando que haja a incidência de uma das 3 hipóteses supracitadas. Então, vejam, né? Essas 3 hipóteses são bem genéricas, né? Bem subjetivas. E aí vai caber a análise do julgador. O amicus curiae no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, é uma novidade prevista aí no CPC de 2015, tá, pessoal? Então, cuidado quando vocês forem pesquisar sobre o tema na internet. A intervenção pode ser provocada pelo juiz de ofício ou a pedido da parte, ou espontânea, a pedido de terceiro. Então, cuidado, tá? O juiz pode convocar os amicus curiae, né? Acontece muito no STF. O STF, às vezes, se depara com temas tão complexos que ele pede ajuda para os especialistas na matéria, tá? A decisão interlocutória defere o ingresso ou requer a manifestação, sendo essa decisão irrecorrível. Cuidado, tá? Decisão irrecorrível, essa aqui defere o ingresso. A decisão interlocutória pode também indeferir o pedido da parte ou terceiro para ingresso de amicus curiae. Essa decisão é recorrível, tá? Essa decisão é recorrível. Então, a decisão que defere o ingresso, ela é irrecorrível. Se alguém não gostar do ingresso daquela instituição, não cabe recurso. Se o juiz indefere, ele não deixa que aquela instituição ou pessoa atue como amicus curiae, aí você tem uma decisão passível de recurso, ok? Beleza? O recurso cabível é embargos de declaração, tá? Embargos de declaração. Então, anotem aí. Embargos de declaração é o recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido da parte para ingressar como amicus curiae. A decisão que defere o ingresso, ela é irrecorrível.
Bom, meus caros, é isso. Sobre Amicus Curiae e sobre DPJ, era o que a gente tinha para falar, né? Eu espero que vocês tenham captado a mensagem. Qualquer dúvida, mandem no chat aí. Estou à disposição de vocês. Peço perdão por qualquer falha que eventualmente nós tenhamos tido, né? Felizmente conseguimos finalizar o conteúdo aí da nossa ementa e espero que, apesar de tudo, né, apesar da pandemia, apesar de todos os percalços, a gente tenha conseguido transmitir, mesmo que um pouco disso que nos propomos a fazer. As aulas estarão gravadas para vocês assistirem quantas vezes quiserem, né? E qualquer dúvida eu estarei sempre à disposição dos senhores, ok? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? Infelizmente a gente não teve um contato tão grande no tete-a-tete, nas aulas presenciais, mas fica aqui a mensagem e eu espero que vocês tenham uma excelentes férias, né? E que a gente possa estar juntos no ano que vem, de forma presencial, beleza? Muito obrigado a todos e até mais, estou à disposição. Muito obrigado. Valeu.